Olá, pessoal. A dica de hoje são os rendimentos isentos. Não dá para, num vídeo curto de dicas, de pequenas orientações, discorrermos sobre todos os rendimentos que são isentos. Na tabela do Imposto de Renda Pessoa Física, são 25 e mais um campo destinado a outros. Então, poderiam acontecer mais de 25 situações específicas de rendimentos isentos. Alguns exemplos: lucros distribuídos por empresas, rendimentos, dividendos de ações, acionistas que recebem os dividendos, FGTS, rescisões de contrato de trabalho, bolsas de estudo por pesquisas, mestrados, doutorados e outros afins, indenizações, sinistros por seguros, rendimentos da caderneta de poupança. Deixa eu ver o que mais aqui que eu poderia citar aqui. Heranças, com uma certa cautela, né? São inúmeras as condições que trazem a condição de renda para uma isenção, que é aquela que eu já falei em outro vídeo, que é da qual não incide imposto, não pagamos imposto sobre isso. Então, quando há um rendimento, exemplo, né, um lucro distribuído de uma empresa, não tem um valor específico. Esse rendimento é isento de imposto de renda, não se paga imposto de renda sobre esse rendimento. Então, são várias as situações em que há isenção do imposto de renda. Como aqui é uma dica, eu vou deixar uma que talvez me tenha ocorrido aqui, que talvez sirva para pensar, né? Então, aquele que gosta de pensar um pouquinho, fica uma dica. Via de regra, tá? Via de regra. Quem define a questão de isenção é a legislação. Mas, via de regra, os rendimentos de trabalho e os rendimentos de serviços são tributados. Os demais, rendimentos de capital, principalmente as questões das ações, e as indenizações, os reembolsos, as compensações, via de regra, né? Só para a gente fazer um simulado aqui, via de regra, são isentos. Então, sempre que a gente estiver falando de um reembolso, né, a gente está falando de uma situação de alguém que está recebendo algo que não é do rendimento dele. Quando a gente está falando de indenização, é algo da qual nós sofremos uma perda. Quando a gente está falando, por exemplo, em bolsa de pesquisa, não houve trabalho, né? É uma situação de educação. Enfim, sempre que a gente estiver falando de trabalho, de prestação de serviços em si, os rendimentos são tributáveis. Aí, por exemplo, a gente pode dizer que os aluguéis são, as pensões alimentícias são, tá? Tem algumas exceções, mas só para a gente fazer uma diferenciação básica, quando estivermos tratando de indenizações, de reembolsos, de compensações, de restituições e de ajudas de custo, via de regra, são isentos, tá? Então, a gente não pode considerar isso como a regra pura e simples. Mas, para a gente ter uma ideia, então, quando se estiver falando de tributação, é rendimento do trabalho? É tributado. É uma prestação de serviço? É tributado. Tem um ganho de capital em cima? Há um ganho de patrimônio? Há um acréscimo de patrimônio por conta dessa situação? Como é, por exemplo, o aluguel? É tributado. O imóvel vendido teve um lucro? É tributado. Então, nessas condições, há um aumento de patrimônio, há uma prestação de serviço, há um rendimento de trabalho, são situações de tributação. As demais são tributados, então, de forma isenta, não são tributados, né? São isentos de tributação. Então, só para é uma dica, para facilitar, mas quem vai dizer se é ou não é a lei, e quem vai interpretar isso é um profissional que trabalha na área. Por isso que é importante que vocês
fiquem atentos, sempre procurar um profissional para que faça essa interpretação. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.